Atitudes que mudam. O Eco Bagagens está começando. Um dos maiores bens que possuímos nesse mundo é a água, mas nem todo mundo sabe lidar direito com esse bem precioso. Vamos começar o nosso programa falando como a água pode ser de fato utilizada para a cura do ser humano. Entender como o conceito quântico se aplica também na nossa utilização da água. Doutor, apesar da água ser um elemento indispensável para o ser humano, assim como o planeta, nós somos 3/4 de água, a humanidade ainda não consegue se harmonizar com todos os seus efeitos benéficos. Por quê? Porque na verdade falta um pouco de conhecimento. A grande maioria dos pacientes, eles não entendem a necessidade de beber a água, né? Então a água é muito fundamental para a hidratação, para a detoxificação, até mesmo para controle de pressão. Muitas vezes o paciente não toma água, muitas vezes até a enfermagem tem dificuldade para fazer a retirada do sangue. Então, dentro do nosso corpo, a água vai fazer várias outras funções. Então, você já começa com o princípio básico, que o paciente tem dificuldade de tomar água, ele não vai entender o que a água vai fazer dentro do nosso corpo, qual a finalidade. Nós sabemos, por exemplo, sobre essas várias finalidades. Um exemplo muito prático é o próprio conhecimento. O principal vetor de condução elétrica é a água. Então, o nosso cérebro se alimenta também dessa eletricidade através da água ou de algumas respirações. Esse conhecimento não é muito divulgado para as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a indústria farmacêutica, muitas vezes não tem interesse. Então, hoje nós temos a física quântica, que é muito atuante na Europa, na Alemanha e em outros países. Mas aqui no Brasil é uma coisa muito nova. Então, por ser muito novo, muitas vezes o paciente vem no consultório, quando você aborda a respeito do assunto, ele acha uma coisa totalmente fora da realidade, acha que é uma coisa que não existe, ou que você está querendo vender um serviço, então ele não entende a questão da energia, porque nós somos seres feitos de energia, na qual a energia vai fazer equilíbrio de todo o nosso órgão, de todo o nosso corpo. O que é curioso nós vivemos um período onde nós temos uma proliferação muito grande de informações. A gente está na era da informação, a informação é muito valiosa, mas as pessoas acabam negando certos fatos, né? Quando a senhora fala, por exemplo, sobre negar a importância da água, o principal elemento que nos mantém vivo é o ar, e ninguém enxerga o ar. Isso. No entanto, sem oxigênio em 5 minutos nós não existimos, né? Tanto que o ar é chamado em várias culturas de energia vital. É o prana dos iogues, é o ki dos chineses, é o atoshi dos egípcios, e a água também auxilia o segundo elemento mais essencial para a nossa subsistência. Como a física quântica ela observa esse tratamento com água no nosso corpo físico? Na verdade, tem vários processos que na física quântica nós podemos fazer, tá? Um deles é a questão do detox. Como eu falei no comecinho, a água é muito importante para você fazer a realização do detox. Na física quântica, nós temos o aparelho, né? Na qual você coloca o paciente com o pezinho dentro da água. E aí nessa água, é uma água que nós pegamos filtrada. Quando você liga o aparelho, você vai colocar a frequência na qual você vai querer fazer a vibração. Como que funciona? Você pode colocar a vibração para tirar metais pesados, agrotóxicos, você pode tirar várias substâncias. E aí o que acontece? Através dos nossos poros, você vai conseguindo eliminar as sujidades, as impurezas que estão no nosso corpo e ele vai passando para a água e você vai aparentar, né, esse grau de toxicidade. Tem muitos pacientes, quando eu faço o detox quântico, a água acaba ficando escura, acaba ficando preta. Outra forma também seria através do aparelho de biorressonância, né? Esse outro aparelho, a gente consegue equilibrar o corpo da pessoa com a questão de você mandar a energia do aparelho, né? Então, eu tenho tanta frequência do órgão bom que você vai mandar através do aparelho, como também eu coloco a frequência de nutrientes e o aparelho ele tem uma saída, né? Nesse eletrodo eu coloco a água do paciente, geralmente ele traz uma garrafinha de vidro, eu coloco a água pura, filtrada e através dessa permeação, né, desse nutriente eu mando para a água. Então o paciente ele faz o tratamento no consultório, ele leva essa água com esse ativo. Esse ativo não é colocado qualquer ativo, é o ativo na qual, quando você verifica no aparelho de biorressonância, é o nutriente que o paciente está em carência. Muitas vezes, quando ele faz o exame de sangue, ele tem o nutriente no sangue circulante, mas o nutriente não chega na célula. E como o aparelho é muito detalhista, né, você consegue verificar que essa frequência não está
está adequada, você pega esse nutriente e passa para a água. Então, é uma forma também de você utilizar essa água que o paciente vai consumindo no decorrer do dia para fazer uma hidratação e também essa nutrição celular. A gente fala em nutrição, a quantidade de água que a pessoa vai ingerir, ela é individual ou tem aí um paradoxo comparativo para todo mundo, uma média para todo mundo ingerir? Uma regra geral são 30 ml por quilo de peso. E essa quantidade ela pode aumentar se, por exemplo, uma pessoa faz uma atividade muito intensa ou ela trabalha em atividades onde ela tem muita exposição ao sol, muita exposição ao calor. Mas, numa regra geral, essa quantidade. Então, se o paciente tem por volta de 80 quilos, basicamente seria no mínimo 2,4 litros de água por dia. Uma coisa interessante, né? Se fala muito na medicina que algumas dores musculares, dores físicas, elas muitas vezes são acarretadas pela ausência da quantidade ideal de água no organismo. Isso de fato é verdade. Isso é verdade. Muitas vezes, para você fazer a nutrição e a hidratação celular, você precisa que o nutriente chegue na célula. Se muitas vezes sua hidratação não está de forma adequada, aquele nutriente, através da corrente sanguínea ou até mesmo dos outros sistemas linfáticos, ele não consegue chegar. Então, se o paciente ele não está hidratado da forma adequada, ele pode ter algumas patologias, até inclusive algumas dores. Isso é possível sim. Aristóteles dizia que o homem que respira corretamente não vive 80, mas sim 800 anos. Isso. Com relação à água, qual o conceito que nós temos que ter para ter uma vida com bastante saúde e longevidade? Nós temos que primeiro aprender a tomar água, se hidratar, né? Porque se nós não se hidratarmos, nós não vamos ter uma longevidade, nós não vamos ter uma boa qualidade de vida. Porque nós temos 3 vias de eliminação: sangue, urina e suor. Se a gente não soa, a gente não elimina as toxinas. Se nós não bebemos água, nós também não eliminamos as toxinas. E por aí vai. Então, beber água é o primeiro passo. Então, hoje, para a longevidade, temos que mudar estilos de vida. Mudar hidratação, alimentação, sono, são vários pilares aí que você tem que fazer, inclusive atividade física também. A água é um veículo de várias coisas. Então, o que a gente tem que entender, se você vive num ambiente tóxico, um ambiente onde você tem briga, inclusive a água que você consome, ela vai ser tóxica para você. Tem um trabalho científico que foi realizado, onde a pessoa coloca música e ela coloca água, e você vai ver que o cristal formado naquela água é lindo, maravilhoso. Então, se você vive num ambiente ruim, a água que você consome também vai ser dessa forma. Muito importante é selecionar qual tipo de água você vai consumir e qual filtro de água você vai ter na sua casa, porque a água faz parte da sua alimentação. Até quando você consome um alimento, você vai preparar, você utilizar água. Então, se você não utilizar uma água de boa qualidade, sua saúde também não vai ser boa, a longevidade não vai vir. Um outro fator importantíssimo quando falamos da água é a nossa saúde emocional. Vamos entender como a água e emoções estão relacionadas. Quando a gente começa a falar sobre a água, a simbologia da água está muito conectada à vida e também está muito conectada às emoções. Quando a gente começa a analisar a mitologia e até algumas vertentes da psicoterapia, a gente começa a identificar essa conexão da água com as emoções. E não é à toa. Como seres humanos, nós somos gerados no ventre materno. E a água em que ficamos envoltos, ela serve para o nosso crescimento e para a nossa proteção. Então, essa sensação de proteção traz esse conforto emocional, né? E quando a gente começa a analisar a nossa vida, a gente percebe que até na rotina, a gente costuma utilizar vários termos que estão relacionando as nossas emoções com a água. Então, a gente fala, por exemplo, mar calmo não faz bom marinheiro. Tá querendo dizer o quê? Eu tenho um domínio das minhas emoções, eu evoluo nas minhas habilidades, nos meus comportamentos, de acordo com a maré, de acordo com o que está acontecendo lá fora. E a gente tem vários outros termos, né? A gente fala assim, como tá a sua vida? Minha vida tá fluindo como um rio, né? Fluindo calmamente, indo tudo bem. Ou então a gente fala, nossa, eu tô passando por turbulências, eu tô passando por uma maré turbulenta. E o que tudo isso tem a ver com a nossa inteligência emocional? A inteligência emocional é justamente saber dominar as nossas emoções. Isso é extremamente importante para que a gente tome decisões mais assertivas.
E é aí que a gente pode correlacionar a simbologia da água para fazer certos exercícios na nossa rotina que vão nos ajudar a manter ou a criar, até aprimorar a nossa inteligência emocional, esse domínio das nossas emoções. Então são exemplos bem simples de coisas práticas que a gente pode fazer no dia a dia, como por exemplo, para recarregar as energias. A gente até usa isso como uma simbologia, de ir para o mar, de tomar um banho de cachoeira, mas hoje em dia, com o que a gente está vivendo no mundo, até um bom banho tomado com consciência é capaz de recarregar as nossas energias, Aquela sensação da água caindo no nosso corpo, ela realmente dá vazão às nossas emoções. Também, naquele momento de estresse, no momento de raiva, um momento de estresse, um momento de uma tomada de decisão que a gente precisa parar um pouco, esse momento você pode tomar um simples copo de água, porque esse ato de tomar a água consciente, ele traz essa estabilidade também para as suas emoções. Para quem tem essa possibilidade de ir tomar um banho de mar, de ficar próximo da natureza, próximo de uma cachoeira, próximo de um rio, esse simples ato de observar a água também traz uma paz, também traz uma calma. E tudo isso vai ajudar a gente ao quê? A dominar as emoções naquele momento, a dominar as nossas emoções no momento de uma situação de estresse, de raiva. E tem mais uma coisa bastante interessante, Quando a gente está triste, quando a gente sente alguma tristeza, a gente está passando por um momento de luto, por uma situação que emocionalmente a gente fica abalado, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Chorar, A gente fala, a gente chora e lava a alma, O ato de chorar, ele é totalmente emocional e ele realmente alivia aquela tensão emocional que está dentro da gente, Aquela sensação. E tudo isso, mais uma vez, realmente nos auxilia a dominar as nossas emoções. Com a prática desse tipo de atitude na nossa rotina, com esse nosso autoconhecimento, a gente começa a administrar melhor as nossas emoções e criar e aprimorar a nossa inteligência emocional. Água também tem a ver com educação ambiental. Um projeto muito valioso sobre educação dos oceanos está sendo conduzido no Brasil. Vamos conhecer em entrevista o projeto A Voz dos Oceanos. Trabalhar o tema água com educação também é uma premissa de algumas entidades no Brasil voltadas especificamente com um olhar mais educativo. O seu instituto, como que você trabalha temas tão importantes como esse? O meu instituto, na verdade, ele é um instituto que tem como foco vários temas, não só a questão da sustentabilidade. Hoje nós estamos voltados à sustentabilidade dentro de um projeto que se chama Voz dos Oceanos. Maravilha. O projeto, ele existe há quanto tempo? Ele já existe mais ou menos há uns 1 ano e meio, 2 anos, que nós vamos fechar acho que em setembro, 2 anos, que estamos trabalhando em cima disso. E é um projeto de uma expedição, um movimento, e onde está relacionada, que é da família Schirmer. Então, é uma marca que se chama Voz dos Oceanos, e essa marca, então, tem os seus pilares, e o Instituto Irapa do Brasil faz parte do pilar educacional. Porque sem conscientização das pessoas em relação ao lixo produzido nos mares, que a gente tem que fazer algo por isso, nós, então, não conseguimos atingir a meta que seria fazer com que as pessoas se deem conta do que acontece no mundo referente à questão da água, dos resíduos sólidos jogados nos mares e nas praias. Quando você fala, por exemplo, de conscientização, a gente sabe que é um problema muito sério. Não envolve só os oceanos, envolve praticamente todas as camadas da sociedade. E o oceano tem água, A água é um bem preciosíssimo que sem ela a gente não sobrevive. Você acredita realmente que uma matéria, por exemplo, nas escolas, sobre educação ambiental, ou que tenha também uma abordagem de um tópico específico sobre os oceanos, possa ser algo que realmente venha fazer uma diferença? Com certeza, que esse nosso projeto educacional, ele está voltado para todo o Brasil, no litoral brasileiro,
e ele vai estar junto com as secretarias de educação, onde nós vamos estar colocando este tema especificamente da água, dos oceanos, mas a água não é só em relação ao oceano, mas assim, os rios, os manguezais, né? É tudo que vai ser abordado, e isso é muito importante para que as pessoas consigam se dar conta da importância que a água tem na nossa vida. Por que esse nome, Vozes do Oceano? Voz dos Oceanos é uma marca da família Schirman, né, que é detentora dessa marca. E ela então nos convidou para participar, porque nós tínhamos feito o projeto relacionado à parte educacional. Então nós compomos a Voz dos Oceanos, que é um movimento em relação à conscientização das pessoas, das empresas, de ONGs, de todo o mundo de um modo geral, em relação a essa questão dos lixos jogados nas praias e nos oceanos. Que daqui a 50 anos, mais ou menos, já existe uma película sobre as praias, né, sobre alguns oceanos e alguns lugares, e que se a gente não fizer um trabalho relacionado a isso, nós então teremos um problema seríssimo para a humanidade, né? Esse é um movimento, né, ele começa esse ano. E assim, a gente tem bastante engajamento, a expedição já tem patrocinadores, mas a parte educacional, ela está com uma certa dificuldade, né, de conseguirmos os patrocinadores, e justamente que é a parte Brasil. Todo esse projeto ele é apoiado pela ONU, pelo Pacto Global, né, e nós precisamos, para fazer o trabalho a partir de agosto, nós precisamos então de conseguir os patrocinadores. Então temos aí várias empresas interessadas e tal, mas ainda não fechamos o patrocínio, o que nos deixa muito numa expectativa, né? Porque sem você fazer uma conscientização das pessoas, a gente não consegue atingir o que a gente quer. A partir do Brasil, esse movimento ele vai mundial. Tá? Então, assim, é um movimento que busca empresas, ele trabalha com os pilares que são inovação, o científico e o nosso educacional. Só que começa com o Educacional Brasil e depois ele vai para o mundo, né? Com a inovação e a parte científica, coletando então material e ele coleta, na verdade, todas as informações, empresas, tudo que está sendo feito relacionado aos resíduos sólidos jogados no mar, né? Como que a gente pode mudar a nossa realidade? Então, ele nasceu com esse propósito e fomos, o Irapa do Brasil, junto com a Super Eco, que é uma empresa que está junto conosco, uma empresa de terceiro setor também, uma ONG, né? Fazendo esse trabalho. O programa é exibido em 175 países, muitas empresas assistem, né? Vai estar um e-mail de contato da Ana aqui, quem quiser e puder participar, né? De fazer o contato com ela e ver também uma possibilidade de uma cota de patrocínio, porque isso envolve toda a subsistência humana. Ana, muito obrigado pela participação. Obrigada a você pela gentileza. Um outro aspecto importante da água na sociedade é a legislação. Vamos entender juridicamente o que diz a Lei das Águas no nosso país. A primeira lei que surgiu foi em 1934, o Código das Águas, que falava necessariamente sobre as questões de mananciais, de preserva, porque na época havia um extrativismo muito grande de árvores no entorno dos mananciais, e isso ocasionava erosões e assoreamento dos rios. E os rios eram utilizados pelos cafeicultores para irrigação. Isso trouxe uma demanda jurídica enorme. E aí o que aconteceu? A população passou a fazer o seguinte, a ir lá e pressionar os órgãos públicos a fazer uma lei que proibisse o extrativismo ali e que desse ainda alguma chance de obrigar o pessoal a reflorestar essa parte, né? Aí veio a Revolução Industrial no começo do século XX
as pessoas passaram a urbanizar as áreas públicas, né? Aí a gente lembra, por exemplo, de Brás, Bexiga e Barra Funda, a gente lembra dos cortiços, aquele mundo de pessoas e a falta de saneamento básico. Isso era um problema muito grande, até porque as indústrias, elas usavam a água como matéria-prima. E as indústrias usando a água como matéria-prima, elas passaram a ver esse recurso apenas como um valor econômico essencial. Então, em 1981, vem uma lei de meio ambiente que começa a falar que é proibido poluir as nascentes. E também começa a falar de áreas de preservação ambiental. Isso muito voltado ao valor econômico e à necessidade do saneamento básico da população. Porque a população vem para próximo da indústria, começa a ter grandes metrópoles e ali precisa de água. A água é essencial para a vida humana, né? Mas foi em 1988, quando veio a Constituição Federal, que a água começou a ter um pouquinho mais de valor. E claro que a Constituição inovou totalmente no artigo 225, quando ela cria o princípio da sustentabilidade, falando que os recursos naturais, eles devem ser preservados e garantidos para as futuras gerações. Então, galera, foi o seguinte, depois do Rio 92, quando a ONU formalizou um documento sobre as águas, né, que começaram a se preocupar mais com a poluição das águas, com a questão do aquecimento global, e aí começaram a surgir todas as legislações internacionais. O Brasil, ele começou a demorar e ter um pouquinho mais de pressão política por conta de todas as questões climáticas e também porque chegou ao extremo, né? A gente via em cidades como a capital, lá em São Paulo, muitas enchentes, muitos problemas assim, ambientais grandes. E aí também vieram alguns desastres semelhantes ao de Mariana, ao de Brumadinho. O que acontece? O mundo inteiro a gente vê não só a escassez, mas também que a água ela tem sido assim, altamente degradada. Não são só ações como aconteceu por falta de fiscalização e gestão em Brumadinho, em Mariana, que acabou estourando a barragem, invadiu, foi um desastre ecológico de grande responsabilidade social, inclusive hoje nós temos representações na ONU culpando assim, os órgãos fiscalizadores de uma certa negligência que está em andamento lá, tal. Não foi só isso que aconteceu, porque isso é péssimo, acabou com a fauna, acabou com a flora e além de tudo poluiu toda a bacia que tinha ali. Como são compostos químicos que não podem ser ingeridos pelos humanos, isso vai demorar décadas para modificar. Vai ser cadeias e cadeias e cadeias e cadeias acumulativas para deixar de existir no solo. E isso aí é um crime ambiental de valor internacional, a gente sabe disso, certo? Por isso, as novas leis voltadas à água, elas têm sempre que pensar não só na questão de consumo, na questão de economia, não, elas têm que pensar em tudo, na qualidade geral. A indústria brasileira também se utiliza muito da água. É um elemento essencial para os negócios e a saúde financeira das indústrias. Vamos entender como os novos processos industriais utilizam com consciência a água. A sociedade, de modo geral, ainda não aprendeu a utilizar bem os nossos recursos hídricos. A água é um bem precioso e é um bem que é muito ainda desperdiçado por falta de conscientização e vários outros fatores. Como estamos hoje com relação à relação homem e desperdício da água? Pois é, o Brasil é tão rico em água que eu acho que o brasileiro tem uma cultura do desperdício, todos nós, né, independente. Claro que algumas regiões as pessoas já se preocupam mais, regiões com escassez, né? E aqui em São Paulo a gente viveu uma crise hídrica muito grande. Então hoje a água, como ela é necessária a todas as atividades econômicas, tanto para produzir alimentos, como para produzir bens, né, essa camisa, sapato, enfim. Então o setor produtivo, em função da escassez que a gente viveu, ele justamente internalizou esse conceito para reduzir o consumo de água na sua atividade industrial. Então hoje eu diria que mais de 90% das indústrias já internalizaram
pela dor, infelizmente, mas internalizaram a questão de usar a água de uma forma racional. Quando a gente pensa em indústria, logicamente, nesse raciocínio que você desenvolve, a gente leva a acreditar que as indústrias também desenvolvem equipamentos que possam controlar o desperdício. É por aí ou ainda não? Com certeza, né? A indústria, além de internalizar na produção, ela também hoje se preocupa em produzir aqueles bens e equipamentos que a sociedade precisa para economizar água. Exemplo, uma lavadora de roupas. Antigamente, né, os ciclos de água consumiam muito mais água, 2, 3 vezes mais água do que as atuais lavadoras. Também aqueles equipamentos que são utilizados em grandes centros comerciais, de grande acesso de público. Por exemplo, as torneiras de fechamento automático com sensores. Ela abre aquele tempo necessário para você usar aquela quantidade realmente necessária para você lavar a mão, para você lavar o rosto, para você tomar o seu banho. No toalete, por exemplo, aquelas válvulas de descarga antigas, né, aquelas que eram consideradas, né, vilãs do consumo de água, hoje você já tem as válvulas de duplo acionamento, por exemplo, para líquidos e sólidos, 3 litros, 6 litros. Então a indústria já internalizou isso. Quando a gente fala de sociedade, a maioria da população, com certeza, ainda desperdiça muito, mas muito mesmo, do consumo da água. O que precisa acontecer para a gente modificar esse cenário? Olha, em primeiro lugar, as pessoas internalizarem este bem maior, né, este conceito, este valor que a água tem, né? Então, a hora que a sociedade, que as pessoas entenderem tudo nela, desde a hora que ela levanta até a hora que ela vai dormir, ela usa água, ela precisa de água, ela vai utilizar de uma forma mais racional, mais eficiente, mais consciente. A gente precisa externalizar isso para a sociedade. A gente precisa levar esse conhecimento de uma forma que as pessoas entendam, que as pessoas transformem aquilo num hábito. A partir do momento que você lembra que aquela água é essencial para tantas atividades, você não vai mais deixar uma torneira pingando, uma torneira aberta, ou usar uma quantidade de água maior do que a que você precisa. E tem um outro lado super importante também que as pessoas precisam saber, é a qualidade da água, né? Será que aquela água que está ali, que foi captada de um manancial, teve um tratamento, chegou na sua casa, você vai ter condições de tomá-la porque ela é potável? Ou será que eu preciso de uma água melhor do que potável numa atividade industrial para produzir um soro fisiológico, para questões hospitalares, para questões alimentares? Porque a água é saúde, é qualidade de vida. E como obter esse conhecimento, essa informação? Olha, hoje já existem muitos setores, né, e muitos canais realmente levando essa informação. Mas a questão da educação, a gente precisa trabalhar nas escolas, a gente precisa começar de pequenininho, né? As crianças precisam internalizar esse conceito. Eu acho que nós precisamos mais divulgar informação de qualidade, de utilidade pública, para que aquela pessoa que nesse momento está usando um sanitário, ou aquele agricultor que está irrigando a sua plantação de hortaliças, enfim, para que esse usuário final tenha essa consciência e um novo olhar. A hora que ele olhar para a água, ele perceber que ela tem valor e usar ela com mais cuidado, com mais racionalidade. Conhecer como outras culturas utilizam esse bem precioso também é importantíssimo para a consciência da sociedade. De Londres, Juliana Albanês traz maiores informações. Olá, pessoal! Sempre que o assunto é água, sua preservação e a boa utilização dela, eu acho que nós, brasileiros, nos esquecemos um pouco do quanto nós somos privilegiados. O nosso volume de chuvas e toda a malha de rios aí espalhada por todo o país realmente nos deixa em uma condição muito favorável. Mas cientistas nos alertam de que de nada adianta a gente ter toda essa condição natural favorável quando não existe um programa de educação, um programa de preservação e de boa utilização dessa água. E é isso que muitos países da Europa já estão fazendo. Com condições muito menos favoráveis que o Brasil, eles estão mostrando que é possível preservar e utilizar muito melhor essa água. Sobre o futuro da água na Europa, desde 1990 vem caindo o consumo por indivíduo ano a ano. E isso graças a muita tecnologia e também muita educação, muitas campanhas de educação. Grandes líderes têm colocado em pauta assuntos muito importantes. A ideia é garantir aí a longo prazo
a viabilidade da pesca esportiva, o turismo marítimo, o turismo costeiro, a exploração do fundo do mar aí, mineral e também a maior viabilidade do transporte marítimo. Tudo isso, pessoal, com o mínimo de dano possível ao ecossistema no que diz respeito à poluição e resíduo. Essa pauta foi muito importante e foi aí o calcanhar de Aquiles do Brexit, né? A briga entre o Reino Unido e a Europa, no final das contas, ficou sobre as águas, ficou sobre a pesca e dos direitos dessa pesca para cada país. Mas os esforços aí de países europeus não se limitam apenas à vida acadêmica de crianças e adolescentes. Na verdade, as atitudes têm sido aí muito mais profundas no que diz respeito aí não só à poluição das águas, mas também à questão de resíduos dos mares. E essa discussão tem criado aí o termo economia azul ou crescimento azul. E como será que países europeus estão lidando com essa nova realidade da água, que é uma realidade global? É difícil a gente imaginar, mas lá nos anos 70, países como Dinamarca e Alemanha tinham muitos problemas com relação à água em seus países. E hoje, esses mesmos países não só são pioneiros, mas estão ensinando outros países da União Europeia em como se faz para preservar o meio ambiente. E às vezes a gente pensa que tudo exige aí um grau elevado de investimento e de estrutura, mas o que a gente vê é que tudo começou lá atrás e tudo começou com a educação ambiental. Na realidade, o que a gente vê é que a quantidade de água disponível em nível mundial é muito superior ao que de fato o ser humano consome. Mas existe um problema aí. Essa água não é distribuída de forma igual. Então, o que nós vimos são países com realidades muito diferentes quando o assunto é água. Esse é o caso do Brasil e de vários países da América Latina. Daí a necessidade de não só um reaproveitamento dessa água, mas também de novas alternativas e de educação para repensar o uso desse bem. Chegamos ao final do Eco Bagagens de hoje. Agradeço a audiência e convido você a nos acompanhar no nosso próximo encontro. Até lá!